Você imaginava que o Vasco voltaria do recesso com reforços de peso e um elenco renovado? Pois é, mas a realidade foi bem diferente do esperado. Será que esse time, praticamente o mesmo do primeiro semestre, conseguirá embalar na Série A? E Fernando Diniz teve tempo suficiente para transformar o desempenho da equipe durante a pausa? A resposta é clara: o Vasco promete um futebol mais competitivo, mesmo sem grandes contratações, e Diniz finalmente teve o tempo necessário para ajustar o time do jeito que queria. O Gigante da Colina já está em contagem regressiva para a retomada do Brasileirão. Neste sábado, dia 12 de julho, às 18h30, o Vasco da Gama encara o Botafogo pela 13ª rodada da Série A. A expectativa é grande e não é para menos. O Cruz Maltino vem de uma vitória maiúscula fora de casa, contra o São Paulo no Morumbis, que deu um respiro importante para a sequência do trabalho de Fernando Diniz. Durante a pausa do campeonato, motivada pela disputa da Copa do Mundo de Clubes, o Vasco não se movimentou tanto no mercado como a torcida esperava. Apenas uma contratação foi oficializada: Thiago Mendes. Porém, ele ainda não estará disponível para o clássico contra o Botafogo. Mas isso não significa que o time voltará sem novidades ou evolução. Pelo contrário, com semanas cheias de treino, Diniz teve a rara oportunidade de trabalhar com tranquilidade, ajustar detalhes táticos e físicos e preparar um time que, mesmo sem reforços de nome, possa apresentar uma postura diferente em campo. Uma das grandes novidades é o retorno de David, atacante que estava afastado por uma grave lesão e agora está recuperado. A presença dele pode mudar a dinâmica ofensiva da equipe, oferecendo mais profundidade e velocidade pelo lado do campo. Além disso, o treinador testou variações no setor defensivo. A zaga, por exemplo, teve a dupla João Vitor e Maurício Lemos sendo observada com atenção, mas tudo indica que Lucas Freitas continuará como titular. No meio-campo, uma disputa acirrada se desenha entre Hugo Moura e Jair pela vaga de primeiro volante. Já no ataque, sem reforços recém-chegados, a formação deve seguir o padrão já conhecido, mas com uma intensidade física superior ao que foi visto no primeiro semestre. Outro ponto que merece destaque é a retomada do Vasco, é o olhar de Diniz para a base vascaína. Com o calendário mais espaçado, o treinador finalmente conseguiu cumprir o que havia prometido: observar de perto os talentos do Sub-20 e Sub-23. E de fato, alguns jovens foram integrados aos treinos com os profissionais. Isso significa que nos próximos jogos, novas caras da base podem aparecer entre os relacionados e, quem sabe, até surpreender a torcida entrando em campo. Mesmo sem um mercado agitado, o ambiente dentro de São Januário mudou. A comissão técnica acredita que esse tempo de treinamentos pode ser decisivo para uma arrancada no campeonato. A ideia é que o Vasco tenha mais controle das partidas, mais intensidade física e, principalmente, consistência defensiva, que foi um dos principais problemas no primeiro semestre. A pressão continua alta, é verdade. O clube ainda precisa de pontos importantes para se afastar da parte de baixo da tabela, e a margem de erro é mínima. Mas com um elenco mais ajustado taticamente, a recuperação de jogadores importantes e a chegada de Thiago Mendes em breve, há uma expectativa mais positiva para essa nova fase. O clássico contra o Botafogo, inclusive, será o termômetro ideal para medir o quanto esse período de preparação surtiu efeito. A torcida está atenta e a cobrança será proporcional ao desempenho apresentado em campo. Outro fator que chama a atenção nessa retomada do Vasco é o respaldo interno a Fernando Diniz. Mesmo com o início de campeonato oscilante, a diretoria manteve a confiança no trabalho do treinador, acreditando que a pausa seria fundamental para a virada de chave. E os bastidores confirmam isso. O clima entre comissão e elenco é de sintonia, com os jogadores assimilando melhor as ideias táticas e o modelo de jogo proposto. Durante os treinos fechados em São Januário e no CT Moacir Barbosa, a prioridade foi ajustar o posicionamento defensivo, reduzir os espaços concedidos e trabalhar transições mais rápidas. Diniz também intensificou atividades de posse com o objetivo, uma de suas marcas registradas, mas agora buscando mais objetividade nas finalizações. Segundo membros da comissão técnica, o time está mais leve, tanto física quanto emocionalmente, algo que pode fazer a diferença nas próximas rodadas. Além disso, os preparadores físicos aproveitaram o período para realizar avaliações profundas do grupo. Alguns atletas apresentaram melhora nos índices de resistência e explosão muscular, o que deve impactar diretamente na intensidade da equipe em campo. Entre os destaques está o lateral Piton,
que foi apontado como um dos jogadores mais bem condicionados do grupo e que pode se tornar peça-chave na retomada. No setor ofensivo, a grande esperança segue sendo o Vegetti, o argentino que vinha sofrendo com o isolamento no ataque devido à falta de aproximação do meio-campo, pode se beneficiar muito dessa nova configuração. Outro ponto que o torcedor precisa ficar de olho é o calendário pesado que o Vasco terá pela frente. Após o duelo contra o Botafogo, o time terá uma sequência difícil, enfrentando equipes do topo da tabela e rivais diretos. A regularidade será fundamental e o elenco precisará mostrar consistência, mesmo sem as peças novas que tanto foram pedidas pela torcida. A diretoria, inclusive, ainda monitora o mercado e não descarta mais contratações nas próximas semanas, mas não há garantias de que novos reforços chegarão antes do fechamento da janela. Enquanto isso, a aposta é na força do grupo atual e na ascensão dos jovens da base. Seguem no radar da comissão técnica, e pelo menos 2 deles devem aparecer entre os relacionados para as próximas partidas. A ideia é dar ritmo e confiança aos garotos sem expô-los à pressão imediata, apostando em um processo de transição mais equilibrado. Nos bastidores, o presidente Pedrinho tem mantido uma postura discreta, mas acompanha de perto os movimentos do CT. Ele sabe que os resultados dos próximos 5 jogos serão cruciais para o rumo do time no campeonato e, por consequência, para a estabilidade da própria diretoria. Por fim, há uma expectativa também sobre o comportamento da torcida. A massa vascaína, que não abandona o clube em momento algum, será fundamental para empurrar o time rumo a uma arrancada na competição. O apoio incondicional pode ser o combustível que falta para esse grupo mostrar a evolução que tanto se espera. Se o Vasco conseguir transformar esse período de ajustes em desempenho dentro de campo, o cenário pode mudar rapidamente. O time tem qualidade, um treinador experiente e uma torcida que abraça em qualquer situação. Agora é hora de provar que esse Vasco pós-pausa será realmente diferente. Diniz e suas estratégias. O que vem por aí? Conhecido por seu estilo de jogo ofensivo e pela valorização da posse de bola, Fernando Diniz certamente aproveitou essa pausa para refinar suas táticas e buscar novas alternativas para surpreender os adversários. Aquele triunfo no Morumbis mostrou um Vasco com mais confiança e aplicação tática, e a expectativa é que essa evolução continue. Será que veremos alguma mudança no esquema tático? Diniz já mostrou versatilidade em suas passagens por outros clubes, e essa pausa pode ter sido o momento ideal para testar novas formações e encaixar melhor as peças disponíveis. A volta de David pode, por exemplo, abrir novas possibilidades no ataque, com mais velocidade e dribles pelas pontas. É importante lembrar que o clássico contra o Botafogo é um jogo crucial nesse reinício. Diniz, com certeza, está preparando algo especial para esse confronto. A estratégia para neutralizar os pontos fortes do Botafogo e explorar suas fragilidades deve ter sido um dos focos principais dos treinamentos. E você, torcedor? Está confiante no que o Vasco pode apresentar nessa segunda metade da temporada? Quais são as suas expectativas para o clássico contra o Botafogo? Deixe seu comentário aqui embaixo e vamos debater sobre o futuro do nosso gigante da colina. Não se esqueça de deixar seu like, ativar as notificações e ficar ligado no TV Cartola para mais notícias exclusivas do Vasco.